Ainda temos à nossa disposição várias fontes de informação, de direita, de esquerda, comunista, socialista, monarquista e outras correntes. Acompanhando nas mídias. Temos convicções formadas em informações, observações de vidas vividas. É inconcebível alguém achar que o PT não seja uma organização criminosa, que incorporou o Congresso Nacional e o Judiciário. São raros os juízes corretos, mas o que impressiona e choca é constatar que os oficiais generais que estão nas FARC compactuam com este estado de coisas. Não tenho guru, mas Olavo de Carvalho já cantou a pedra sobre os oficiais generais. O generalato só é alcançado por decisão política. E todos os oficiais generais da atualidade foram alçados à patente por presidentes bandidos. Estão comprometidos. Alguém em sã consciência pode admitir o fato do presidente não ter ainda convocado as FARC. Não o fez ainda porque sabe que não terá apoio de maçons com ideologia esquerdista, como o vice Mourão, que numa atitude desrespeitosa, balança a cabeça em desaprovação à fala do presidente, e isso ao seu lado. Lamento pelo presidente, que é um homem muito bem intencionado, mas que tem ao seu redor víboras prontas para picá-lo. Dias sombrios nos aguardam. Deus salve o Brasil. O que mais me deixa indignado é saber que o Brasil tem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que custa vários milhões de reais por ano, que o povo brasileiro sofre para pagar imposto para sustentar as Forças Armadas. Por exemplo, o Exército Brasileiro conta hoje com um contingente de 147 generais na ativa e outros 5.290 na reserva. Aposentados, são 36 generais na inatividade para cada general no serviço ativo, e ainda 11,6 mil pensionistas dependentes de 8 mil generais falecidos. A despesa com tão elevado número de generais é alta. Os da ativa custam ao exército por ano 49 milhões de reais e os aposentados, 1,7 bilhão de reais. Já pensou, meus amigos? 1 bilhão e 700 milhões para militares aposentados, enquanto a maioria dos brasileiros que sofrem para pagar esta aposentadoria dos militares, na maioria das vezes nem consegue se aposentar. Morrem antes. Porque o estilo de vida no Brasil é muito precário por conta da maldita corrupção desses mercenários políticos bandidos. Com certeza dentro das Forças Armadas existem vários bolsonaros competentes e corajosos. Como o alto comando do Exército pode viver sem peso na consciência? O que está acontecendo nos três poderes do Brasil não se trata mais de política. É guerra psicológica, com intenção de perpetuar o ato e as ações de corrupção dentro do Brasil. Com certeza é criminalidade para dominar o Brasil da parte dos corruptos mercenários, que domina a nação brasileira desde o final do regime militar, vendendo para partidos comunistas de outros países as nossas riquezas e a nossa liberdade. Por quê? As Forças Armadas, que é sustentada pelos brasileiros, que sofrem para pagar um imposto surreal e injusto, não colocam a mão na consciência e agem logo contra esses malditos corruptos que se dizem políticos brasileiros, e também param essa imprensa mercenária e maldita, que se juntam com esses políticos corruptos malignos, e ainda querem pousar de vítimas. Vale tudo contra Bolsonaro e os conservadores. Até planejamento e manejamento no alto poder, que sempre foi corrompido por causa do aparelhamento. Toda essa agitação diabólica para uma articulação maquiavélica contra o presidente do Brasil. Para a maioria dos brasileiros que achavam que a oração é o último caso, pois bem, agora sim, é o último caso. Vamos orar e entregar o nosso caminho a Deus. Porque se Ele não guardar, em vão vigia o sentinela. Observação: orar, na verdade, tem que ser a primeira coisa a ser feita antes de entrar na batalha. Porém, como a maioria dos articuladores corruptos da nação brasileira estão se preparando para atacar, a única saída é entrar para uma guerra civil, ou dobrar os joelhos e orar, como fez o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que postou no seu Twitter uma perfeita oração para que Deus venha destruir todos os seus inimigos, da mesma forma que fazia Josué, Jacó, Moisés, Davi e todos os personagens importantes da Bíblia, quando estavam encurralados por seus inimigos, prestes a ser destruído, da mesma forma que se encontra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Em um país que 80% dos poderes em toda a nação estão aparelhadas e são corruptos e mercenários sem escrúpulos. Meus amigos, uma coisa é certa:
se não for usado a urna eletrônica de terceira geração, a mesma que é usada nos Estados Unidos, essa do Brasil, que é de primeira geração, e foram usados nas maiorias das eleições no Brasil. Nós sabemos que essas urnas eletrônicas de primeira geração, infelizmente, deixam muita margem para articulação, pois nós não temos o nosso canhoto de votação. Não será confiável. Agora tirem suas próprias conclusões. Alexandre de Moraes tomou posse no TSE. Sério, como pode uma coisa dessa? Depois de tudo que o cara fez contra o Brasil e contra o povo de bem, meu Deus. Para o Brasil, que eu quero descer. Já era, brasileiros, quem puder fujam do Brasil agora, porque se o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas não fizerem nada já era. Acabou. Zé Fini, tchau, adeus. Observação muito importante. Um alerta principal para a nação brasileira. Não esqueçam que o Barroso também está no ponto estratégico para encurralar a nação brasileira. Adeus, meus amigos. Foi muito bom conhecer a todos, mesmo que num caos total criado pela Milícia Vermelha. Depois dessa notícia muito triste e lamentável, eu estou saindo das redes sociais. Adeus, meus amigos. Aqui nas redes sociais, agora é terra perigosa, é se arriscar, é querer botar o pescoço a prêmio nas mãos do alto poder deste país, diga-se de passagem. Um país comunista dominado por comunistas, que não vão soltar o osso sem que tenha uma guerra civil. Forças Armadas. Estamos por um fio para perder a nossa nação, e a nossa liberdade. Por favor, façam alguma coisa agora. Já estão usando até hackers e investigando o nosso presidente, como pano de fundo, para distrair a população brasileira, tirando a atenção de tudo que é mais importante. Para os corruptos mercenários. Um golpe contra a nação. Tudo isso como pano de fundo, e já estão em pontos estratégicos dentro do Brasil para dominar a nossa nação. Deus, eu peço para o Senhor do fundo do meu coração, toca o coração do alto comando das Forças Armadas para não deixar o presidente Bolsonaro nadar e morrer na praia, e junto com Bolsonaro toda a população brasileira. Porque o nosso Brasil já pertence ao Partido Comunista da China, quando muitos brasileiros culpavam os Estados Unidos. Meus amigos, marque na sua lista de repúdio. Nunca mais vote nessa escória de políticos corruptos mercenários, que venderam e estão vendendo a nação brasileira. Por favor, Forças Armadas, parem esses corruptos mercenários, pois o destino deles já é o inferno. Isto é fato. Pensem o que eles vão fazer com os religiosos e o povo cristão, se com essas manifestações preparada para o caos vencerem a honestidade no Brasil. Já era a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir, e também o direito de viver em paz na nossa nação. Ou lutamos agora com sangue nos olhos como heróis, ou morreremos depois como ovelha no matadouro dos corruptos mercenários. Sabemos muito bem que tipo de democracia que os políticos corruptos mercenários estão querendo. Recentemente na Paulista, em São Paulo, mandaram malucos disfarçados de torcidas democrática para fazer baderna, apavorando e intimando o povo de bem do Brasil que não aceitam mais corrupção na nossa nação. Obrigado aos militares heróis que estavam na Paulista neste dia. Forças Armadas do Brasil, por favor, pelo amor de Deus, nos ajude a recuperar nossa nação. Não podemos ficar com medo. Temos que ir à luta e recuperar o nosso Brasil antes de 2021. Ou nas urnas viciadas será tarde demais. Ou lutamos agora com sangue nos olhos como heróis, ou morreremos depois como ovelha no matadouro dos corruptos mercenários. Enquanto esse vespeiro não for Senado da Pátria Amada Brasil, nenhum corrupto mercenário terá medo da verdadeira justiça brasileira, e jamais respeitará a população brasileira, que são os seus verdadeiros patrões, e sofre muito pagando um imposto surreal para sustentar esses corruptos mercenários que estão no poder, para defender apenas bandidos corruptos mercenários que estão impregnados na nação brasileira, criando leis conforme as suas necessidades, indo contra a lei e rasgando a Constituição, e para se defenderem do rigor da lei começam a aplicar vereditos injustos contra o povo de bem do Brasil. A maioria do Senado já virou as costas para a nação brasileira. Só nos resta agora as Forças Armadas, e milhões de brasileiros em Brasília para tomar o poder, junto com exércitos com milhares de militares bons e honestos que não querem perder o Brasil para o comunismo, que já está instalado na nação. Tempos bons que o Brasil viveu, quando as Forças Armadas comandavam este país.
Havia ordem, segurança, saúde e empregos. Os anos 70 foram os melhores de um cidadão honesto viver e trabalhar no Brasil. Só não tinha vida fácil os bandidos que tentavam impor suas ideias comunistas, que iam contra a lei e a ordem. Assim foi. Assim é. E assim será. Forças Armadas no poder, com certeza é. Corruptos mercenários. Bandidos. E articuladores do mal para correr. A Lava Jato, que condenou centenas de corruptos no Brasil, continua gigante. Preparem-se os próximos corruptos mercenários malditos que ainda estão com foro privilegiado. A Lava Jato vai te alcançar. Cuidado com verdades e mentiras sobre a Lava Jato. Não confie. E não acredite em tudo que a mídia corrupta distorce com mentiras e covardia, para acabar e parar todos esses articuladores mercenários. Temos que ter coragem e preparar milhões de brasileiros para ficar em Brasília, pressionando aquele Congresso que a maioria é corruptos. E estão em conluio com outros poderes atrapalhando o progresso da nação, dizimando a população mais frágil do Brasil, e colocando em risco a liberdade da maioria dos brasileiros. Principalmente a liberdade da maioria dos militares das Forças Armadas honestos que querem ver o país livre da corrupção. Precisamos urgente, todos os brasileiros, vamos para Brasília e só sai de lá quando todos os articuladores corruptos contra a pátria brasileira sejam removidos do poder. Forças Armadas patriotas do bem e honestos. Por favor, pelo amor de Deus, questione seus generais, almirantes e brigadeiros. Não temos mais tempo. O nosso tempo de limpar a pátria contra todos os malditos corruptos acabou agora em 2020. Infelizmente não tem outro jeito. Essa cambada de comunista do inferno estão cagando e andando para a população. E principalmente para a nação brasileira. Que eles estão vendendo para os comunistas. De onde veio a maldita doença comunista, desestabilizando todo o planeta. Forças Armadas. Homens corajosos de bem, questione seus generais e vamos para a batalha. Agora, antes de 2021, porque já é tarde demais. Esses malditos miseráveis comunistas já estão preparados para dar o golpe final no Brasil. Isso irá acontecer em breve com a maioria da população de bem do Brasil se não agirmos agora. Passear de carro, vestir verde e amarelo nos fins de semana, não é o suficiente. O que resolve é isso aqui. Vamos agir, povo brasileiro. Deus está conosco. Ou isso, ou uma guerra civil. Ajudem Forças Armadas, vamos junto com todos. Já estão articulando para tomar a nossa internet e as redes sociais. Por isso essa é a última vez que você será alertado que o seu país está sendo roubado e saqueado. Aí 5 intervenção militar e até mesmo artigo 142. Tudo isso também detona o presidente do Brasil, mas como ele está mostrando que não vai encarar e acabar com os corruptos vagabundos e mercenários que corroem a nação há décadas, não tem outro jeito. O alerta que venho dando há muitos anos e você não quer ouvir. Se preparem, seus filhos e seus netos serão escravos do dragão. Forças Armadas do Brasil, questionem agora o alto comando do Exército. Não temos mais tempo, já é tarde demais. O Senado Federal, se aprovar a PL 2630, se for aprovado, adeus redes sociais, adeus YouTube, adeus Facebook, adeus todos aqueles que falam a verdade para proteger a nação brasileira. Ou seja, esta PL 2630 é exatamente para calar o povo de bem do Brasil. Enquanto os comunistas dominam a sua pátria, intervenção militar não é moda, é uma necessidade em um país que está totalmente aparelhado, e a maioria, na qualidade de bandidos corruptos e protegido por foro privilegiado, não respeitam mais a população, porque têm a certeza da impunidade perante o poder maior, que também é uma instituição totalmente aparelhada. Indicados por presidentes corruptos da milícia vermelha. O Brasil e o mundo sabem disso e ninguém faz nada. Esse poder que só protege bandidos, é um cabidão de cargos com altas mordomias. Qualquer grupo de estudantes de segundo grau faz de graça. E com muito mais inteligência e rapidez, o serviço jurídico dos nababos privilegiados deste poder que o Brasil não suporta mais. Presidente, o senhor tem o poder nas mãos. Parte do exército que confia no Senhor, e sabe que generais e brigadeiros e almirantes estão sendo omissos. Essa ladainha já deu o que tinha que dar, presidente. E é melhor começar a agir logo. Porque não dá mais. Vão atropelar também o senhor.
novamente, e desta vez pelo fato do senhor estar alimentando os lobos, será fatal. O senhor presidente já sabe quem são os bandidos, os corruptos e os miseráveis que assolam essa nação. Então chega de ser amigo deles. Tem que agir com rigor e sem democracia agora. Ou será tarde demais? O senhor está alimentando lobos e sacrificando as ovelhas, colocando em risco também a sua família. Se o senhor cair, acabou. A única saída para o Brasil é mandar para o tribunal militar todos os corruptos que estão articulando para continuarem no poder, já que o senhor não vai fazer isso. É melhor morrermos como ovelhas. Ou fugir do Brasil. Para mim chega, eu tô passando mal com toda essa agonia do Brasil e do Bolsonaro. Enquanto o presidente Bolsonaro achar que o poder maior presta ou faz alguma coisa que serve para o Brasil. Nesse caso, adeus presidente Bolsonaro. O senhor era a última chance que o Brasil tinha para acabar com a ditadura deste poder maior. Esquece, presidente, o senhor está alimentando lobos. E pagará um alto preço. Assim é, quem poupa é um gestor desonesto. Sacrifica o surgimento de novas lideranças com coragem, honestidade e patriotismo. Nós temos que começar a pensar na nossa pátria, acordar antes que seja muito tarde. Somos nós por nós. E somos agora 150 milhões de patriotas. E se alguém pensa que o presidente vai fazer alguma coisa em caso de guerra civil, vão cair do cavalo. Nunca vai existir harmonia entre o presidente e os três poderes. Já passou da hora do presidente tirar essa fantasia da cabeça. Aliás, já passou da hora. Senhor presidente, as pessoas estão morrendo. Às vezes me parece que o presidente está com medo. Fica defendendo seus filhos adultos que já sabem se defender. Parem de acreditar que existe democracia. Como o senhor é o presidente eleito democraticamente na República do Brasil, deveria decretar logo estado de ingovernabilidade, estado de sítio, e declarar guerra civil, fechando a desgraça do poder maior. Fechar também o Senado e a Câmara Federal. Prender a surubusada toda por subversão do Estado Democrático de Direito. Reorganizar novas eleições futuras. Mas vai morrer gente criminosa, terroristas e subversivos esquerdopatas, e isso brasileiros folgados não admitem. E pelo que parece, o nosso presidente e as Forças Armadas preferem ficar omissos, entregar o Brasil para os comunistas como fez o maldito FHC, acabando com a liberdade dos brasileiros. É isso aí, meus amigos. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não serei escravo jamais do comunismo. Sou patriota. Não tenho medo da morte, sim da escravidão de meu povo. Para você que não pesquisa e acha que máfia de corrupto genocida só existe dentro da política aparelhado com vários órgãos públicos, engana-se. Saiba que a ciência não é exceção. Corrupção e mercenário existe em todo lugar que tenha condições de desinformar e enganar a população desavisada, que possa ser usada como massa de manobra, e acredita que corruptos vai favorecer a sua vida. Veja a história da política covarde no Brasil. Preste atenção, há no mínimo 30 anos, esses políticos mercenários covardes e corruptos fizeram muita covardia com a população, e fará também com você. Tudo isso não se trata mais de política, é terrorismo psicológico contra o povo de bem. Eu não acredito, e não quero acreditar que os militares de bem das Forças Armadas não irão agir contra esta ditadura aplicada no povo de bem do Brasil que os militares juraram defender. E se nada for feito no rigor, este mal que extermina a população frágil de bem há no mínimo 30 anos, vai afetar muito a liberdade de expressão para a maioria que querem um país justo e honesto, sem bandidos e sem criminalidade. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, vai deixar isso sem solução, ou o senhor não vai fazer nada pelas pessoas que lutaram pelo seu nome, que ajudaram a eleger o senhor, e protege o senhor com unhas e dentes. É óbvio que quem teria que fazer isso, de proteger o senhor, teria que ser o alto comando das Forças Armadas brasileiras. Pelo amor de Deus. O que está acontecendo no Brasil? Todos os corruptos e mídia mercenária estão querendo colocar o alto comando das Forças Armadas contra o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, acordem. Todo comunista é genocida por natureza. Pelo amor de Deus, Forças Armadas brasileiras, comecem a questionar seus generais, brigadeiros e almirantes, porque infelizmente eles estão cegos, mudos e surdos. E quanto àquele ministro do alto poder, generais, almirantes e brigadeiros, pelo amor de Deus, venha nos socorrer agora, ou será muito ruim para todos nós.
Os senhores sabem muito bem o que esse homem fez no passado contra São Paulo e o Brasil. Por favor, senhores militares das Forças Armadas de bem, não deixem o presidente sozinho agora. Ficar na porta do palácio gritando mito não vai resolver a situação drástica que estamos. Querer harmonia com essa turma é chover no molhado. Eu peço muito a Deus que, em nome de Jesus, as nossas Forças Armadas, generais, brigadeiros e almirantes, não estejam coniventes com tudo isso que está acontecendo no Brasil, porque todo o povo brasileiro e o mundo já sabem que alguns generais, brigadeiros e almirantes estão omissos a toda a criminalidade que está acontecendo no Brasil, devastando a população mais frágil. Uma coisa é certa: se nossas Forças Armadas continuarem com tanta omissão perante a corrupção, que está muito nítido que esta corrupção já envolveu comunistas de outros países, e a degradação do nosso país, quem acredita que não vai precisar do exército dos Estados Unidos e de Israel para livrar o Brasil e os brasileiros deste 30 anos de aparelhamento em todos os poderes do Brasil, que já está corrompido até a raiz? De tudo que não presta contra o povo de bem do Brasil, está muito enganado até a alma. Se você pensa que nosso Brasil não vai precisar desses dois exércitos, comece a se tratar urgente. Pois pelo jeito as Forças Armadas do Brasil acreditam que essa maldita corrupção desenfreada, que está no Brasil desde o final do regime militar, não está destruindo a nação brasileira. Brasileiros patriotas que ainda têm o direito de ir e vir, vamos aos milhões para Brasília, porque já é tarde demais.